Ele bateu à minha porta com a voz trêmula e um tubo de pomada na mão. Do outro lado da parede, eu tinha passado meses ouvindo o ritmo da sua vida e inventando um futuro que não me pertencia. Quando ele sussurrou mais baixo, num tom que não deixava espaço para a inocência, o ar ficou pesado e eu entendi que a linha entre cuidar e desejar tinha desaparecido. Meu nome é Miguel Azevedo, tenho 28 anos e por 6 meses eu vivi do outro lado de uma parede fina, em Lisboa, ouvindo a vida de um desconhecido como quem escuta um rádio secreto. Às 6 em ponto, o som das botas. Às 6h15, o chuveiro. Depois, o micro-ondas, a prensa de café, uma música baixa nas manhãs de domingo. Eu trabalhava como redator técnico, preso a manuais e prazos, e fingia que o controle salvava do que doía. Mas a verdade é que eu decorava a rotina de Gabriel Tavares, 30, soldador de dia, carpinteiro por vocação. E sem tocar no assunto com ninguém, minha solidão passou a ter o peso do andar dele de volta ao hall. As paredes daquele prédio antigo carregavam suspiros, risos ao telefone, o arrastar de ferramentas, e tudo isso desenhava um homem que eu não conhecia, mas de quem eu já sabia mais do que deveria. Quando a chave dele girava na fechadura, meu coração corria, como se fosse meu nome que ele estivesse chamando. Eu sorria do lado de cá, escondido. Havia noites em que a TV dele ficava nas notícias, outras, um documentário de crime real. Eu me pegava respondendo mentalmente, como se estivéssemos no mesmo sofá. Ridículo, eu repetia. Inevitável, murmurava outra parte de mim. Numa quinta-feira chuvosa, a sinfonia conhecida falhou. Em vez do som de alguém chegando, veio um gemido abafado, um tropeço, um objeto no chão. Tentei ignorar. O arquivo aberto piscava diante de mim, mas as frases viravam ruído. 20 minutos depois, uma batida hesitante na minha porta. Abri com as pernas leves de medo e expectativa. Gabriel estava ali, real, alto. A camiseta de trabalho marcada por pó de metal e a expressão vulnerável de quem pede ajuda. Torci as costas hoje. Consegue passar pomada onde eu não alcanço? Concordei com a cabeça. A voz demorou a sair. No meu estúdio, ele olhou ao redor com respeito silencioso. Você trabalha em casa, né? Respondi que sim. Eu faço barulho demais? Menti que não. Ele me entregou a pomada e ergueu a barra da camiseta com cuidado. A pele das costas era quente, o músculo tenso. Pequenas cicatrizes contavam histórias que eu não tinha o direito de ouvir. Passei o creme devagar e senti a respiração dele ceder em intervalos. O ar ficou pesado quando minha mão insistiu um segundo além do necessário. A proximidade pareceu imprudente, como ficar à beira de uma tempestade. Afastei a mão 1 centímetro, voltei 2. O silêncio entre nós queimava mais alto do que qualquer palavra. Ele agradeceu como quem exala alívio. Posso pagar com jantar? Arriscou, tímido. Cozinho decente. Aceitei antes de consultar meu pânico. Naquela noite, arroz com frango e pimentas tomou conta da cozinha do meu estúdio, e a nossa conversa foi do trivial ao íntimo, sem que ninguém percebesse a curva. Descobri o avô marceneiro, o sonho de um ateliê próprio, a coragem de recomeçar. Ele descobriu que eu traduzia sistemas frios para que virassem entendimento, e me disse, com um brilho que eu não esperava, que isso era uma espécie de arte. Passamos a semana num compasso novo. Encontros no corredor que duravam 15 minutos, mensagens curtas sobre documentários, o cuidado de um trazer comida quando o outro esquecia de almoçar. E a cada dia, a tensão muda, esse desejo sem pronúncia ampliava as bordas do nosso pequeno mundo. Eu entendia o ritmo da respiração dele do outro lado. Ele sabia a hora exata em que eu abandonava o teclado. Nossos olhos se prendiam tempo demais. A pele pedia notícias. Na segunda-feira, ele voltou com o mesmo tubo de pomada e um meio sorriso. Rebateu. Deixei entrar. Quando a camiseta subiu, eu já sabia onde doía. E o que, em mim, doía mais. Minha mão deslizava com cuidado e senti arrepio subindo pela espinha quando a respiração dele falhou. Um pouco à esquerda. Aí, pode pressionar. O mundo encaixou num ponto ínfimo. E então veio, baixo e rouco,
o pedido que parou o tempo, mais baixo. A frase congelou o momento numa quietude perigosa. Minha mão ficou suspensa, a pele dele irradiava calor, cada nervo acordado, meu coração batendo alto demais. Eu não precisei olhar para saber que os nossos limites tinham se alinhado à beira de um risco. Recuamos ao mesmo tempo, como se a sala tivesse diminuído. Ele baixou a camiseta depressa. Eu fingi buscar um copo d'água. A proximidade pareceu temerária. Nossos lábios quase se encontraram. Há um sopro de cruzar a linha. Desculpa, disse ele, sem me encarar. Eu me excedi. Eu quis dizer que não, que a culpa morava em outra palavra: medo. Ele saiu antes que eu encontrasse uma frase que não fosse covarde. No dia seguinte, silêncio. Nada de botas às 6, nada de música de sábado. Descobri que o que me prendia à vida não eram as rotinas, mas a presença dele no lado de lá. Coloquei café, derramei, limpei sem ver. Cada som do corredor me deixava em pé, esperando. O ar do estúdio parecia estreito demais para duas dúvidas. Foi no sábado à noite que as batidas voltaram. Agora firmes, decididas. Abri. Gabriel estava recém-banhado, o cabelo ainda úmido, a determinação cobrindo um par de olhos assustados. A gente precisa falar, disse, e a tensão elétrica no ar respondeu por nós dois. Ele entrou, parou no centro da sala, respirou fundo. Meu corpo inteiro reconheceu a tempestade que se aproximava. Eu também. A porta se fechou atrás de nós com um estalo pequeno. E eu soube que, a partir dali, qualquer palavra teria um preço. Ele ergueu o olhar e nossas pupilas se encontraram num mesmo susto. Eu ainda podia voltar para a ilha segura do meu manual aberto. Ele ainda podia culpar a dor nas costas. Mas tudo em mim gritava por mais, por um passo que não cabia num manual. A batida do meu coração ocupou o quarto. A dele, o corredor inteiro. Gabriel umedeceu os lábios para começar. E alguém bateu no apartamento dele, do outro lado da parede. A voz que chamou Gabriel trouxe consigo o peso do mundo real. Vizinhos, família, perguntas. O mundo não ia esperar, nem nós. A voz do corredor chamou Gabriel e a minha coragem sumiu. Ainda assim, quando ele me olhou, entendi que o que nos assustava era exatamente o que nos puxava. O som, na porta do apartamento dele, cortou o ar do meu estúdio como uma lâmina curta. Gabriel respirou fundo, indeciso. É meu primo, mora em Odivelas. Vem pegar umas ferramentas. Falou num tom baixo, como quem pede tempo. Eu assenti, mas o corpo inteiro ficou em alerta. A batida repetiu-se, mais impaciente. Gabriel abriu minha porta, deu 2 passos para fora e, antes de desaparecer, voltou os olhos para mim. Havia um pedido silencioso ali, para que eu não fechasse a porta, e para que eu não fechasse o que já tínhamos aberto. Esperei em pé, encostado na bancada da cozinha, tentando controlar o tremor nas mãos. Do outro lado, ouvi cumprimentos. "Estás melhor?" e passos apressados. O corredor devolveu um comentário casual sobre trabalho, outro sobre uma encomenda atrasada. Eu encaixava as palavras como quem monta um dominó. Se o primo percebia qualquer coisa, as peças cairiam sobre nós. Quando a conversa cessou e a porta dele se fechou, veio o silêncio carregado, desses que fazem o próprio coração parecer barulhento demais. Ele voltou minutos depois, o cabelo ainda úmido, a expressão firme. "Desculpa, não quero te meter nisto." Tentei sorrir. "Já estou metido." Ele riu curto. E esse riso me desarmou. Propôs um café, aceitou o meu convite sem cerimônia e ficamos frente a frente, cada um com uma caneca que esfriava rápido demais. Falamos do que era seguro, a solda que exige pulso, a madeira que aceita erro, os manuais que eu traduzia para virar instrução clara. No intervalo das frases, havia algo mais, um calor discreto, a lembrança do pedido mais baixo, que ainda reverberava entre nós. Nos dias seguintes, a rotina virou território novo. Eu acordava cedo, tentava escrever, mas a mente voltava para o corredor. Ele, por sua vez, deixou de chegar às 6, alternava horários, como se testasse a vizinhança. Um bilhete curto apareceu sob minha porta. "Hoje jantar no meu? Trago peixe." Respondi com outro, aceitando. Quando entrei no apartamento dele pela primeira vez, o cheiro do forno se misturava ao som de uma música simples. Nada de detalhes que interessassem a ninguém, tudo de gestos que só interessavam a nós. Ele me ensinou a picar
coentros do jeito certo. Eu lhe mostrei como cortar sal com limão. Rimos de coisas pequenas. E quando a mão dele encostou na minha para desviar a faca, o ar ficou denso de novo, como se a cozinha tivesse encolhido um passo. Na quinta, o incidente que empurrou tudo começou sem aviso. Um colega dele do estaleiro apareceu no prédio, trazendo um capacete esquecido. Falou alto no corredor, e eu reconheci imediatamente a pressa de alguém que não percebe fronteiras. Bora tomar uma? A pergunta veio carregada de camaradagem e de uma curiosidade que me gelou. Gabriel hesitou. Eu, do lado de dentro da porta entreaberta, ouvi o colega comentar sobre os boatos no serviço. Que Gabriel andava diferente, que estava mais reservado, que não quis sair com a turma. Senti um aperto seco, lembrei do nosso quase e de tudo o que não dissemos. Ele saiu com o colega por meia hora. Quando voltou, trazia nos ombros uma sombra que eu ainda não tinha visto. Disseram que eu ando estranho, que devo estar com alguém e escondendo. Fez uma pausa. Perguntaram se era a mulher que morou aqui antes, se voltei com ela. A palavra alguém ficou entre nós, viva e perigosa. Não precisei perguntar se ele tinha desmentido. Ele desviou o olhar. Eu disse que não era nada. O nada bateu na minha pele, como água fria. Jantamos em silêncio. Ao final, ele aproximou-se da porta do meu estúdio e parou. Não quero que te atingam por minha causa. O pessoal do trabalho fala demais. Eu ia responder, mas a voz saiu embargada. Em vez disso, me aproximei mais um passo. O espaço se encheu de uma tensão limpa, uma proximidade que parecia imprudente. Nossas respirações se acompanharam, 1 centímetro a menos, e tudo mudaria. Nossos lábios quase se encontraram. Ele fechou os olhos por um segundo, abriu-os como quem acorda de um risco e sussurrou: se ficar, a coisa muda. Senti o aviso como um convite. Não ficamos. Ele deu um passo atrás, eu outro. Amanhã, sem visitas, sem colegas, prometeu, com um sorriso que pedia coragem. Eu assenti, guardando a pressa no bolso. Quando a porta se fechou, o coração bateu mais alto do que a cidade inteira. Dormi pouco. O corpo lembrava da pele quente das costas dele, do pedido preso na garganta, da vontade que crescia. A madrugada trouxe a única certeza que eu tinha. Se havia risco, era porque aquilo importava. Na manhã seguinte, encontro marcado. Comprei pão, ele preparou café. A conversa deslizou fácil, como se os passos do corredor tivessem aprendido nosso compasso. Quando nos inclinamos para o mesmo copo de água e nossas mãos se tocaram, senti o calor subir, cada nervo desperto, o coração acelerado demais. Eu estava pronto para não recuar, mas o telefone dele vibrou, com insistência. Mensagem do chefe, mudança de turno, presença obrigatória. A frustração nos pegou desprevenidos. Ele segurou minha mão 1 segundo a mais que o necessário. À noite eu passo. Prometo. Eu sorri com o que tinha e fechei a porta devagar, entendendo que a tempestade só tinha começado. A promessa dele de passo a noite virou o relógio dentro de mim. Quando o turno extra prolongou o silêncio, a vontade de proteger e a de assumir o risco brigaram no mesmo peito. Ele não apareceu naquela noite, nem na seguinte. Chegou apenas uma mensagem curta. Trocaram meu horário. Volto tarde. A cidade seguiu, indiferente. Eu não. Como quem tenta enganar a ansiedade. Trabalhei dobrado, arrumei arquivos, lavei a cozinha. Nada funcionou. A ausência dele fazia o prédio parecer maior e, ao mesmo tempo, vazio. No terceiro dia, encontrei na caixa de correio um envelope com recibos e um bilhete. Se eu sumir, é só cansaço. Não desiste de mim. Li 2 vezes. O coração desacelerou o suficiente para eu tomar ar. Quando finalmente nos cruzamos no hall, Gabriel estava com os ombros tensos, a voz baixa. Mexe com cabeça ao ouvir que estão olhando. Contou que o colega espalhara piadas no estaleiro, perguntas sobre um namorado secreto, risos que não pedem permissão. Ninguém o acusava de nada, mas todos diziam tudo. Ele tentou resolver com silêncio. O silêncio, porém, tem o hábito de aumentar o barulho. Convidei-o a entrar. Ele recusou, olhando para os lados. Hoje não. Já falaram que eu subo muito este andar. A frase me atravessou, mas não discuti.
Descemos juntos até um café da esquina, onde o ruído de pratos e conversas dava uma espécie de abrigo. Sentamos perto da porta, para quem quisesse ver, e para que a coragem não precisasse se fantasiar. Falamos de trabalho, de dinheiro curto, de uma encomenda de bancada de madeira que poderia virar renda extra. Eu me ofereci para desenhar o manual de montagem. Ele sorriu de verdade, a primeira do dia. Nesse momento, o medo deu um passo para trás. Na volta, paramos no lanço de escada mais escuro. Ele se encostou no corrimão, eu ao lado, sem encostar. O ar ficou carregado. Eu penso em te beijar desde aquela pomada, confessou do jeito mais simples possível. Senti o chão firme, justamente porque o risco estava claro. Eu também. Não houve pressa. O silêncio entre nós queimou mais alto do que qualquer palavra. A mão dele encontrou a minha, um toque que demorou. Meu corpo respondeu com um arrepio que subiu. E tudo parecia a um sopro de passar do limite. Ele aproximou o rosto, parou e me deu um beijo rápido no canto da boca. Quase um erro, quase um pedido. Bastou para tudo girar um pouco. Na noite seguinte, ele bateu no meu estúdio com 2 caixas, parafusos, dobradiças, madeira. Abrimos espaço na sala, fizemos testes, rimos quando a peça caiu. A proximidade parecia temerária, mas agora tinha nome: projeto. Entre medidas e ajustes, nossos olhares se seguravam tempo demais. Quando ele passou a fita métrica por trás de mim e o braço roçou a minha pele, perdi o fio da frase. Desculpa, disse sem tirar a mão. Não precisa. A resposta saiu sem esforço. Foi quando o telefone dele tocou. O visor iluminou um nome: Lara. Ele atendeu com naturalidade. É só uma amiga da adolescência, explicou depois, notando minha expressão. Apareceu agora, quer conversar. Senti um peso pequeno, ridículo até, mas real. Não perguntei mais. Ele saiu 10 minutos para retornar à chamada no corredor. Voltou sério. Ela quer me ver amanhã. Assenti como quem aceita uma nuvem no céu. A noite terminou com medidas anotadas, poucos centímetros entre nós e um arranhão novo na minha calma. No dia do encontro, mandei uma mensagem curta. Boa conversa. A resposta demorou. Chegou tarde. Foi confusa, depois te conto. Dormi mal. Acordei com barulhos no corredor. A voz de Gabriel e outra, feminina, em tom baixo. Faz tempo que sumiste, disse ela. Eu estou diferente, ele respondeu. O diálogo se afastou escada abaixo. Fiquei parado, sem saber se era ciúme, medo ou ambos. O corpo pedia para proteger o que nem nome tinha. A cabeça avisava que eu não podia julgar um passado que eu nem conhecia. Horas depois, ele apareceu na minha porta, exausto. Eu disse a ela que não queria recomeçar. A confissão vinha com um custo. Não por ela, por mim. Eu não quero fingir que sou alguém que não sou. A frase tirou isso um peso do meu peito e colocou outro. E quem é você? Arrisquei. Ele me encarou com uma honestidade crua. Alguém que, quando pensa em voltar a ser o homem de sempre, lembra do teu toque e não consegue. Meu coração disparou. O ar ganhou um calor macio. A proximidade se encarregou do resto. Nossos lábios quase se encontraram, mas paramos a meio caminho, como quem respeita a beira do penhasco, e ainda assim não volta. Ele riu de nervoso. Se cruzar, a vida muda. Eu respondi. Ela já mudou. E pela primeira vez não parecia exagero. O boato cresceu no trabalho dele. E quando uma foto de corredor virou prova inventada, entendi que o risco não era teórico, era agora. Na semana seguinte, a oficina de metal fez plantão. Gabriel passou horas a mais entre faíscas e ruídos. Um colega novo, simpático demais, começou a marcar presença no prédio, trazia compras, fazia perguntas, forçava a amizade. No terceiro dia, pediu para usar o meu banheiro rapidinho, como quem testa terreno. Recusei com educação. Ele sorriu com os olhos, tipo de riso que fotografa sem câmera. No dia seguinte, chegou a mensagem de Gabriel. Postaram no grupo da oficina uma foto minha no teu corredor. Disseram que estou a fazer segredo. Senti a pele gelar. Não era paranoia, alguém nos observava. Decidimos nos ver menos por uma semana. A distância doeu, mas trouxe alguma proteção. Ainda assim, a vida tem uma maneira curiosa de apertar as coisas quando tentamos afrouxá-las. Numa noite chuvosa, a luz caiu no prédio. O andar ficou escuro por alguns minutos. Bati a porta de Gabriel
para ver se ele precisava de lanterna. Ele abriu devagar. Nossos olhos se prenderam com um alívio instantâneo. Fica até voltar. Sentei-me no chão do corredor dele, encostado à parede. Ele sentou ao lado. O silêncio ficou carregado, não por medo, mas por reconhecimento. Sem ver muito, senti a mão dele buscar a minha. Um toque que demorou. O calor de pele contra pele fez meu coração bater forte. Eu não quero viver a contar passos, disse ele. Nem eu. A luz voltou e a coragem que nos iluminou durou mais que o corredor claro. No dia seguinte, o chefe o chamou para uma conversa. Estão a dizer que te distrais, que o prédio está cheio de visitas. Gabriel saiu de lá com advertência verbal. Eu quis resolver tudo de uma vez, propor que ele largasse o emprego e abrisse a marcenaria agora, de qualquer jeito. Ele sorriu da minha impulsividade e pediu tempo. Preciso de um plano que segure o chão. Passamos a noite desenhando orçamentos, lista de ferramentas, prazos. O projeto virou abrigo, e no meio dos números, a tensão macia que nos cercava cresceu de forma serena, sem ruído. A respiração dele encostava na minha pele, e era como se o mundo tivesse diminuído para caber na mesma mesa. 2 dias depois, outro golpe. A tal amiga, Lara, voltou a procurá-lo. Não para retomar nada, mas para avisar que um primo dela trabalhava com o nosso colega falastrão, e tinha dito que as piadas passaram do ponto. Haveria gente na oficina disposta a provocar, só para ver reação. A informação trouxe um medo novo. Se me pressionarem muito, eu saio, mas não vou negar o que sou para acalmar medo alheio. A vulnerabilidade dele me atingiu com força. Eu quis abraçar, quis dizer que o mundo não tinha o direito de entrar na nossa sala. Minha mão tocou o braço dele, a pele quente, um tremor leve que me entregou. Ele encostou a testa na minha por um segundo. A proximidade pareceu imprudente e necessária ao mesmo tempo. Nessa noite, fomos ao miradouro mais próximo. A cidade respirava luz, indiferente ao que nos estava em jogo. Sentamos lado a lado, sem exibir, sem esconder. Se alguém nos olhou, foi como se não. Conversamos sobre o nome da marcenaria, sobre como seria abrir aos sábados, sobre mesas que contam histórias na superfície. No caminho de volta, um grupo de colegas dele saiu de um bar e cruzou conosco. Alguém fez piada de mau gosto. Gabriel parou, ergueu o queixo e, sem elevar a voz, disse: "Chega!" O silêncio que veio depois foi de surpresa e talvez de respeito. Segui ao lado, o corpo inteiro em alerta e, ao mesmo tempo, aliviado. No corredor do prédio, antes de cada um entrar, paramos. O ar ficou pesado de expectativa. "Eu quero te beijar sem medo", confessou. Minhas mãos tremeram. "Eu também." Nossas bocas chegaram a um sopro da outra. O momento ficou suspenso. Então, a porta do vizinho abriu e um "boa noite" exagerado se meteu entre nós. Rimos de nervoso. "Um dia sem interrupções", ele prometeu. Sábado. Concordei, sentindo que o sábado, mais do que um dia, era um símbolo do que ainda não tínhamos deixado acontecer. Na sexta, preparação. Ele terminou o turno mais cedo. Eu fechei entregas e comprei ingredientes. A mensagem de confirmação chegou no fim da tarde. "Amanhã, às 8. Respondi com um sim, curto que continha tudo. Dormi como quem conta ondas. A cidade parecia conspirar a favor, até que o inesperado bateu primeiro. O sábado prometido chegou. Antes das 8, alguém tocou o alarme do destino e nos obrigou a escolher entre medo e verdade. Às 7h50, houve passos apressados no corredor e uma pancada seca na porta de Gabriel. Abri a minha e dei de cara com Lara, aflita. Ele se cortou na oficina, nada grave, mas precisa ir ao posto para levar ponto. O coração subiu à garganta. "Eu levo", ofereci sem pensar. Ela assentiu, sem estranhar. Naquela urgência, rótulos perderam força. Encontrei Gabriel sentado na cadeira, um corte no antebraço, a respiração controlada. "Estou bem", disse, tentando transformar dor em normalidade. Segurei a gaze. Ele confiou o braço sem hesitar. A pele quente sob a minha mão, o pulso acelerado, um silêncio carregado, que dizia mais do que qualquer frase. No posto, tudo foi rápido. 2 pontos. Recomendações simples. Repouso.
Na volta, Lara nos deixou no prédio com um aceno. "Cuida dele", pediu. "Eu cuido", respondi sem rodeios. O corredor ficou quieto como nunca. Entramos no meu estúdio. As panelas esperavam, a mesa também. Ele riu de si mesmo. Nosso sábado teima em ser adiado. "Talvez esteja só pedindo coragem", respondi. E percebi que eu falava de nós, não do jantar. Comemos devagar. Cada garfada era um acordo de paz com o tempo. Quando o prato esvaziou, veio o momento que sempre escapava. Nossos olhares se prenderam. O ar ficou denso, o coração batia alto. Levantei para guardar os talheres. Ele veio atrás e parou perto demais. A proximidade parecia imprudente, mas firme. "Miguel", disse com a voz baixa que me chamava desde a primeira pomada. Eu cansei de pedir desculpas por querer. A frase abriu uma porta que eu também guardava. Eu também. Deixamos que o silêncio dissesse o resto. As mãos se encontraram. O toque demorou. O calor subiu entre nós. A respiração dele encostou na minha pele e tudo o que era ruído desapareceu. Nossos lábios quase se encontraram. Por um instante eu soube que, se cruzássemos a linha, o mundo teria outro nome. Ele parou a um sopro, como quem honra o caminho que nos trouxe até ali. "Eu não quero te esconder", disse, firme. "Nem quero ser segredo." Senti o corpo inteiro concordar. "Então, não seremos." A escolha parecia simples na frase e enorme no peito. Para prová-la, fizemos algo que exigia pouco do corpo e muito da alma. Abrimos a janela, deixamos entrar a noite da cidade e ficamos lado a lado, à vista de quem quisesse olhar do prédio da frente. Não havia plateia, só a possibilidade dela, e isso já era teste suficiente. Contamos um ao outro as versões de medo que carregávamos. Ele falou do pai que nunca soube ouvir, do emprego que precisava pagar as contas. Eu falei da solidão que fingia ser método de trabalho. Sem promessas grandiosas, fizemos uma pequena. Não negaríamos mais o nome do que nascia. No domingo de manhã, Gabriel decidiu oficializar a mudança. Mandou uma mensagem ao chefe pedindo transferência de setor e um horário menos exposto à turma que caçoava. Anexou o pedido de férias curtas para organizar os primeiros passos da marcenaria. Eu enviei 3 orçamentos de fornecedores e uma proposta de manual simples para a mesa que montáramos à metade. A vida real respondeu com demora, mas respondeu. O chefe aceitou negociar horários, os fornecedores devolveram preços, o plano ganhou o esqueleto. À tarde descemos ao café da esquina. Sentei de frente para ele, sem o escudo de meias palavras. Se alguém nos olhou, ajustou o foco e seguiu com a vida. Ele estendeu a mão por sobre a mesa. O toque foi claro, um calor discreto, que serviu de assinatura. "Não sei como explicar isto a todos", avisou. "Nem eu, mas sei explicar para mim." Ele sorriu, aliviado como quem enfim encontra o próprio tom. Ficamos ali até o fim do dia, praticando o simples que tanta falta fazia. Na volta ao prédio, o colega inconveniente saiu do elevador e nos viu juntos. Esperou a chance de ironizar e, quando abriu a boca, Gabriel ergueu a palma e cortou. "Respeito é o mínimo." Não havia raiva, havia limite. O homem calou. Foi embora sem espetáculo. Subimos as escadas com um peso a menos. No meu estúdio, a mesa de madeira inacabada ocupava o centro. Passei a mão pela superfície. Ele fez o mesmo. Os dedos se tocaram. Um tremor leve percorreu meus braços. O coração ganhou um compasso novo. "A gente termina isto amanhã?" perguntei. "A gente termina e começa outra coisa", respondeu. Fiquei de frente para ele. Nossos lábios chegaram novamente a um sopro, o momento suspenso. Tudo em mim pedindo mais. Dessa vez, deixamos que o desejo encontrasse sua forma calma. Um beijo simples, sem pressa, sem esconderijo, desses que não precisam se desculpar por existir. Não foi fogos, foi chão. E chão era o que nos faltava. Horas depois, quando ele voltou ao apartamento para dormir, a cidade já tinha aceitado que fizemos uma escolha. No corredor, trocamos um "até amanhã", que soou diferente. Ao fechar a porta, ouvi passos do outro lado e sorri. Eram dele, e agora sabíamos o que isso queria dizer. O telefone vibrou, uma mensagem curta. "Sábado que vem, marcenaria aberta", seguida de outra. E hoje, nós. Respirei fundo. O futuro não prometia facilidade, prometia verdade. E do lado de cada parede, pela primeira vez, eu dormi em paz.